A região que se estende ao nordeste dos Balcãs foi lar de muitas civilizações ricas, frequentemente esquecidas nas páginas da história mundial. Uma dessas civilizações, conhecida principalmente por suas guerras contra o Império Romano, é o antigo povo chamado Dácios. Quem eram eles e qual é a sua história? No que eles acreditavam e a quem adoravam? Tentaremos responder a essas e outras perguntas no nosso vídeo de hoje. Lembro que você está no canal Amazing History, um canal para quem realmente ama história. Antes de continuar, peço que não se esqueça de apoiar o canal através do patrocínio no YouTube ou no Patreon. Também ficaremos gratos e felizes com seus likes, sua inscrição e, é claro, seus comentários gentis. Agora, vamos ao tema do episódio. Então, os dácios viviam em vastos territórios que hoje são ocupados em parte pela Romênia, Moldávia, Hungria, Bulgária, Sérvia e Ucrânia. Mas falar deles como se fossem um povo monolítico não é totalmente correto. A origem deles está ligada às tribos indo-europeias que chegaram ao território da Península Balcânica na Idade do Bronze. Acredita-se que eles possam ser um dos ramos dos trácios, um grupo de tribos que habitava vastas regiões do leste europeu, e dos Balcãs, que gradualmente se destacaram como um grupo étnico independente. O próprio nome Dácios era usado pelos romanos para designar um grupo de tribos trácias. A relação deles com os trácios também é mencionada por Heródoto, embora se observe que eles eram bastante diferentes uns dos outros. Os gregos, aliás, usavam o nome Getas para se referir aos povos ao norte do Mar Negro, o que complica ainda mais a origem deles. Geograficamente, eram getas. Com diferentes povos, os dácios podiam falar em muitos dialetos ou até mesmo em várias línguas distintas. No entanto, devido à escassez de evidências históricas, não podemos saber disso com certeza. No início da Idade do Ferro, por volta dos séculos 8 e 7 a.C., as pessoas que se tornariam os dácios viviam por toda a região e em pequenos assentamentos. Mais ou menos na mesma época, as primeiras colônias gregas começaram a aparecer na costa do Mar Negro, interagindo com a população local tanto cultural quanto economicamente. Parece que naquela época, a elite tribal dácia ao longo da costa adotou elementos da cultura helênica, enquanto os dácios que viviam mais para o interior eram menos influenciados pelos gregos. Outras culturas que poderiam ter influenciado os proto-dácios foram os nômades das proximidades. Os primeiros povos sármatas, parentes dos citas. Os primeiros assentamentos dácios geralmente ficavam próximos a rios e em colinas. Nesses assentamentos nas colinas, às vezes se erguiam fortalezas, que podiam servir como residência da elite guerreira local. Nesse período, os dácios provavelmente estavam organizados politicamente em confederações tribais de diferentes tamanhos e com uma estrutura política pouco clara. Durante toda a era da Antiguidade Clássica, os gregos continuaram a comercializar com os habitantes locais das regiões do interior. Durante as guerras greco-persas, segundo Heródoto, Dário I, ao passar por essa região, subjugou os getas ao seu domínio. No entanto, a presença dos persas foi breve, e os ancestrais dos dácios viveram nessa região relativamente livres de incursões imperiais durante a Idade do Ferro. De tempos em tempos, algumas tribos citas invadiam essa região a partir do Nordeste e traziam consigo sua influência cultural, como veremos mais adiante. A próxima menção aos dácios nos registros históricos ocorre já no início do reinado de Alexandre, o Macedônio, quando ele atacou os getas em 335 a.C., conseguindo subjugá-los por um breve período. Os getas são mencionados novamente durante as Guerras dos Diádocos, uma série de conflitos entre os generais de Alexandre após sua morte. Eles até conseguiram capturar o Diádoco Lisímaco, mas o libertaram após o pagamento de um resgate. No entanto, o próprio fato da captura fala não apenas sobre o valor militar dos dácios, mas também sobre sua organização política, provavelmente em torno de líderes militares. Mas os dácios não tinham apenas os gregos como inimigos naquela época. Do norte da Europa, tribos guerreiras celtas invadiam os Balcãs.
No entanto, as relações entre eles, ao que parece, nem sempre foram hostis. Algumas descobertas arqueológicas indicam trocas comerciais e culturais. A influência dos celtas pode ser vista nas armas, joias e elementos da cultura dos dácios. Os celtas que permaneceram na Dácia provavelmente se assimilaram à cultura local e continuaram a se deslocar para o sul, enquanto novas tribos celtas continuaram chegando à região vindas do norte. A crescente pressão da migração celta no século I a.C. levou à formação de um reino, do qual os dácios receberam seu nome. Tudo indica que o fundador foi o comandante militar Burebista. Em 84 a.C., ele conseguiu unir sob seu domínio um grande número de tribos nativas. Burebista iniciou uma campanha contra a maior tribo celta da região do Danúbio, os boios, e os expulsou do território. Depois, ele conquistou as colônias gregas na costa do Mar Negro e avançou para o sul, aproximando-se dos domínios romanos. Burebista buscava fortalecer sua posição, estabelecendo relações diplomáticas com Roma. Naquela época, Roma estava em meio a uma guerra civil e Burebista ofereceu apoio a Pompeu. No entanto, essa aliança perdeu sua relevância após a derrota de Pompeu na Batalha de Farsalos, e Burebista não teve tempo de realizar suas ambições nas relações com Roma. Após sua morte em 44 a.C., o reino dos dácios se fragmentou em vários estados regionais, governados por diferentes reis independentes. Alguns deles mantinham relações diplomáticas com Roma. Sabe-se que um governante chamado Catizon deveria até se casar com a filha de Otaviano Augusto, Júlia, mas acabou se aliando ao seu rival Marco Antônio. O restante do primeiro século a.C. passou de forma muito obscura na história dos dácios. Sabe-se apenas que alguns reis dácios faziam incursões em territórios romanos, o que sem dúvida piorou ainda mais as relações entre eles. Em 1986, o rei dos dácios, Duras, atacou a província romana da Mésia. Em resposta, o imperador Domiciano iniciou uma invasão à Dácia. Os dois exércitos se enfrentaram na Batalha de Tapai. A Dácia derrotou os romanos, destruindo nada menos que 2 legiões inteiras. Já a segunda batalha, no mesmo local um ano depois, teve vitória de Roma. A guerra continuou por 2 anos, até que Domiciano, enfrentando problemas políticos em Roma, foi forçado a fazer a paz. A Dácia manteve sua independência, mas ao custo de perder suas províncias do sul, que se transformaram em um reino cliente de Roma. A fronteira norte do Danúbio sempre foi vista como importante pelos romanos. E logo, o novo imperador Trajano decidiu submeter completamente essa região rica em ouro. Em 101, seu exército iniciou uma campanha através do Danúbio e derrotou o rei Dácio Decébalo, forçando-o à paz. Mas Decébalo começou a se preparar para continuar a luta, adquirindo armas e buscando aliados. Diante disso, em 105, Trajano empreendeu uma segunda campanha na Dácia e infligiu uma derrota devastadora a Decébalo. Em homenagem à sua vitória, Trajano ergueu sua famosa coluna, que até hoje continua sendo uma das atrações mais conhecidas de Roma. A maior parte da Dácia virou província do Império Romano. Com a chegada de Roma, uma nova era começou na Dácia. De maneira típica do imperialismo romano, os romanos reprimiam com bastante rigor a revolta dos habitantes locais. A elite dácia nativa foi romanizada culturalmente e integrada às estruturas administrativas romanas. No entanto, a vida dos camponeses dácios nas aldeias provavelmente não sofreu grandes mudanças. O ouro extraído das ricas minas da Dácia tornou-se um componente importante na produção da moeda romana e uma razão significativa para manter essa região. Como Roma não conquistou toda a Dácia das regiões do norte, onde governavam chefes e pequenos reis, continuaram a ocorrer incursões contra as terras romanas, muitas vezes com a participação dos nômades sármatas. Essas incursões contínuas acabaram resultando nas guerras marcomanas, quando as tribos sármatas e germânicas lutaram contra o imperador romano Marco Aurélio. Depois disso, os romanos aumentaram seus investimentos na província da Dácia Romana e implementaram uma política típica de romanização.
Como a região ficava na fronteira, ela era reforçada por numerosas guarnições de legionários. No final das contas, as bases criadas por essas legiões gradualmente se transformaram em cidades. De modo geral, a romanização na Dácia foi extensa e levou à mistura das culturas local e romana, formando um novo conjunto híbrido. Assim continuou até o século III d.C., quando a província enfrentou novas invasões germânicas e foi gradualmente abandonada pelos romanos. No entanto, apesar da saída de Roma da região, a Dácia seguiu a mesma tendência que o Império no século II. Seus habitantes adotaram o cristianismo. O desenvolvimento dessa religião ocorreu de maneira típica das províncias romanas. Primeiro surgiram cristãos isolados, depois foram formadas comunidades maiores. Até que, sob Constantino, o cristianismo se tornou a fé dominante na região. Enquanto isso, as terras dácias originais ao norte continuavam sofrendo invasões dos germanos, dos hunos e depois dos ávaros. Nos séculos IV e V, o nome Dácia era restrito a certas regiões. A população local desapareceu dos registros históricos. Apesar disso, os dácios locais e a população híbrida dácia romana provavelmente continuaram existindo, especialmente nas regiões do interior. Lá, eles se misturavam com várias ondas de recém-chegados, desde os godos até os hunos e ávaros, e continuaram vivendo como podiam, dadas as novas circunstâncias. Assim, o nome Dácia passou a ser apenas uma lembrança de uma era passada. E por fim, vamos discutir a cultura e a religião dos dácios, começando por suas habilidades artesanais. Os dácios estavam em um ponto de convergência das influências culturais celtas, citas, romanas e gregas, e eram famosos por seu talento no artesanato. Especialmente digno de nota é o trabalho de ourivesaria deles, que era famoso pela incrível elegância de acessórios como braceletes. Feitos de ouro puro, os acessórios dácios exibiam um design excepcional com representações de dragões, lobos e outros temas naturalistas. Os dácios também dominavam a arte da forja do bronze e eram bons na fabricação de cerâmica. A cultura sármata também influenciou os dácios. Por isso, em sua arte, é comum encontrar o motivo do cavalo sármata e dos espelhos sármatas. Além disso, nos artefatos de bronze encontrados na Dácia, após sua conquista pelos romanos, percebe-se a influência romana, o que evidencia a penetração da cultura romana nessa região. A arte militar dos dácios é um tema amplo e complexo, mas vale destacar as fauces, suas espadas curvas. Pela forma, que lembra uma foice, as fauces eram usadas de maneira bastante eficaz pela infantaria dácia e eram especialmente eficientes no campo de batalha contra os romanos. A religião dos dácios por si só é um tema intrigante. Heródoto afirmava que os getas se consideravam imortais, além de serem os mais nobres e justos de todas as tribos trácias. Essa imortalidade era interpretada como uma espécie de transmigração da alma humana para as almoxes, o principal deus deles. Aliás, os trácios e dácios tinham um panteão de deuses semelhante, o que é mais um argumento a favor dos laços étnicos entre eles. Entre outras divindades comuns, veneradas pelos dácios, estavam Sberi Surdos, a divindade Sbel Surdos e Bendida, a deusa caçadora. Essas divindades, ao que parece, eram adoradas em santuários, e a casta dos sumos sacerdotes era o principal canal de comunicação entre a população e os deuses. Com a chegada de Roma, a religião dácia foi fortemente romanizada e os deuses romanos ocuparam um lugar de destaque em seu panteão. Embora o nome Dácia tenha desaparecido da história após as invasões dos ávaros e hunos, o legado dos dácios continua vivo nessas terras até hoje, ocupando um lugar importante na memória social do sudeste europeu. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Пока.